Olá, professores do atendimento educacional especializado, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sei que estamos passando por um momento delicado, difícil, mas também de muito aprendizado, acredito eu. Eu sou Renata, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino Região de Birigui. Hoje estou aqui para mais uma formação pela nossa diretoria, que acontecerá entre 14 e 17 de setembro. Dando continuidade à formação que nós fizemos, dificuldade de aprendizagem vezes deficiência intelectual, hoje nós falaremos da dificuldade de aprendizagem e o transtorno do espectro autista, ok? Vamos lá então, os objetivos da nossa formação são promover a formação continuada dos professores do AEE, das nossas escolas, das escolas jurisdicionadas pela Diretoria de Ensino da região de Birigui, compreender o significado do transtorno do espectro autista e as possibilidades de intervenção e apoios aos nossos alunos. Teremos o percurso formativo, que será composto pela sensibilização através de um vídeo chamado Sensibilizar para a Diferença. Após, teremos um questionamento, para levantamento dos conhecimentos prévios sobre o tema proposto. Na contextualização, nós iremos falar um pouco do espectro autista, iremos assistir a um vídeo chamado O que é transtorno do espectro autista. Nós iremos ver alguns tipos de autismo e as suas principais características, e eu colocarei para vocês algumas dicas para ajudar o nosso aluno com espectro autista, ajudar no trabalho com esses alunos, e algumas sugestões de materiais para ser utilizados no trabalho com esses alunos. O fechamento e a avaliação no formulário. Na realidade, toda a nossa formação será realizada no formulário. Vocês receberão o link, abrirão o formulário, lá vocês irão preencher, como já de costume, o nome de vocês, o e-mail, a escola em que vocês lecionam, qual é a modalidade, com aulas atribuídas, E aí depois vocês irão assistir ao vídeo formativo. Após assistir o vídeo, vocês irão responder todas as questões. Então, a questão do levantamento dos conhecimentos prévios, após a questão da problematização e depois o mão na massa, a nossa atividade, que será composta por 5 questõezinhas. E na sequência, vocês irão responder a avaliação, ok? Para a sensibilização, então, eu convido vocês a assistir o vídeo Sensibilizar para a Diferença. Bom, agora que nós já assistimos ao vídeo, eu vou apresentar para vocês a questão que vocês irão responder lá no formulário. Muito se tem falado sobre autismo ou transtorno do espectro autista, mas para você, como cidadão, o que é o espectro autista? O que é o autismo? E qual é a importância de se saber sobre esse tema? Então, pensando assim na população, no geral, não só enquanto professor, do atendimento educacional especializado, mas no geral, o que vocês acham que as pessoas pensam sobre o espectro autista? Qual que é a importância das pessoas saberem mais sobre esse assunto? Então, vocês irão responder lá no formulário. Quer dizer, logo abaixo ao vídeo, aqui no formulário. Agora eu vou falar um pouquinho de um marco nos direitos dos autistas. A lei Berenice Viana, é a lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Ela também recebeu o nome, também foi denominada como Lei Berenice Viana, porque essa mulher, Berenice Viana, ela é coautora dessa lei, porque ela tem um filho autista e ela entrou numa luta pelo direito do autista, das pessoas com autismo. E aí ela colocou uma frase: se você não faz nada para mudar a situação, não tem o direito de reclamar dela. No artigo 3º dessa lei 12.764, fala dos direitos da pessoa no espectro autista. E em seu parágrafo único, ela diz: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Então, é baseado neste parágrafo único que os pais ou responsáveis que solicitam um professor auxiliar para o filho com autismo,
e eles conseguem, mediante a justiça, né? O juiz ele determina a contratação de um professor auxiliar para essa criança, baseado neste parágrafo, ok? Nós temos também, para curiosidade, eu não sei se todos já conhecem, em janeiro de 2020, mais precisamente em 8 de janeiro de 2020, foi sancionada a Lei 13.977, que é também conhecida como Lei Romeu Mion. Ela é uma homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion, que se chama Romeu Mion. Né? Essa lei, um dos principais pontos dessa lei é a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. No texto, né, diz que essa carteira busca garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Essa lei também informa que os estabelecimentos públicos e privados poderão utilizar a fita quebra-cabeça, que é o símbolo mundial da conscientização do TEA, a fim de identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista, o que muitas vezes é algo ignorado por eles. Vou falar também do Dia Mundial do Autismo. O Dia Mundial do Autismo, né, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ele é celebrado anualmente desde 2007, no dia 2 de abril. Essa data tem como objetivo levar informação à população a respeito do TEA e assim diminuir o preconceito e a discriminação contra indivíduos que apresentem este transtorno. Nesse dia são realizadas diversas atividades em todo o mundo sobre determinados temas relacionados ao transtorno, ok? Continuando, vamos falar um pouquinho do transtorno do espectro autista. O autismo, ou transtorno do espectro autista, ele está descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, como, em geral, um distúrbio de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos, que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida. O TEA atualmente inclui o autismo e outros distúrbios como a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. O autismo é uma condição que severamente compromete a capacidade de se comunicar com os outros, de perceber acontecimentos compartilhados, de expressar o que sente ou pensa nas mais diversas situações, de utilizar as palavras de acordo com o contexto, e essas características, elas atrapalham gravemente o desenvolvimento global da criança com autismo. Se não bastasse, a presença de manias, posturas ou atos repetitivos, rituais e interesses restritivos, independente do público ou local em que a criança portadora esteja, ela desarticula e fragmenta ainda mais a evolução de suas habilidades sociais e adaptativas nos desafios que o ambiente imprevisivelmente apresenta. Então, às vezes, por causa desses sintomas, dessas características que a criança apresenta, ela acaba não podendo frequentar certos lugares, né? Estar em certos lugares, em certas reuniões. Às vezes os próprios pais privam a criança desse contato. Agora eu convido vocês a assistir o vídeo, o que é o transtorno do espectro autista. Então, como nós vimos no vídeo, né, foi comentado, muitas crianças com autismo têm distúrbios sensitivos e perceptivos visuais, auditivos e de sensibilidade na pele, levando a uma elevada sensibilidade para barulhos, ruídos específicos, luzes, agrupamento de pessoas e para determinadas cores e formas de ambientes. Por outro lado, elas podem ter baixa percepção para a face humana, elas não conseguem olhar olho no olho. E elas também têm dificuldade de interpretação global das funções dos brinquedos e, enfim, ignorar momentos de controle social, como regras e rotinas dos lugares onde visita. Essas crianças com autismo, elas podem evoluir surpreendentemente, mas isso depende de muitos fatores. Dentre eles, o principal é o diagnóstico precoce, especialmente abaixo dos 3 anos de vida.
Uma das maiores características clínicas do autismo é o evidente prejuízo da linguagem expressiva, mais especificamente a fala. Muitas dessas crianças podem, após uma fase inicial de normalidade na questão da fala, sofrer regressão com redução do vocabulário, perda da fala, de palavras anteriormente aprendidas, aparecimento de palavras sem significados e impróprios, repetições de termos sem necessidade e sem função social. Outros podem ter atraso severo de fala e, quando iniciam, começam a falar palavras mal articuladas, usam jargões, repetições de termos e evolução pobre do vocabulário. Além disso, algumas crianças podem nunca vir a falar. Às vezes afeta a fala da criança de forma que elas nunca vão conseguir falar. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas crianças. Isso é muito importante que seja divulgado para a sociedade mesmo, né? Aí, no formulário, vocês irão responder a questão: qual é a principal função do professor do apoio especializado para o autista? Então, qual que é a principal função do professor do atendimento educacional para a criança com autismo? Ou que seja a principal função do professor auxiliar para a criança com autismo? Então, vocês vão responder lá no formulário, logo abaixo da questão do levantamento dos conhecimentos prévios, vocês vão responder a essa questão da problematização. Vamos falar agora de diferentes graus de autismo. O DSM-5 ele rotula os distúrbios que fazem parte do TEA como um espectro, justamente por eles se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Uma pessoa diagnosticada como de alta funcionalidade, ela apresenta prejuízos leves, que podem não a impedir de estudar, de trabalhar e de se relacionar. Um paciente de média funcionalidade tem um menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar algumas funções apenas, por exemplo, na hora de tomar um banho ou de preparar suas refeições. Já alguém com baixa funcionalidade, ela vai manifestar dificuldades graves e costuma precisar de apoio especializado ao longo de toda a sua vida. Agora eu vou mostrar para vocês 4 tipos de autismo mais comuns e suas principais características. Então, o síndrome de Asperger, que é considerado a forma mais leve de autismo, né? Ela é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Normalmente, quem possui essa síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média e pode ser chamado também de autismo de alto funcionamento. Também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objeto ou um único assunto e passe horas discutindo e falando sobre o assunto. Ele é muito inteligente, muitas vezes, e ninguém consegue superar esse indivíduo no conhecimento dele, na área de conhecimento dele. Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto com Asperger, ele pode ter sérias chances, né? Pode ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade. O transtorno invasivo do desenvolvimento. Essa é uma fase intermediária, já que ela é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o transtorno autista. Nesse caso, os sintomas são muito variáveis, porém, de uma maneira geral, o paciente apresentará quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldades com a interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior ao transtorno autista. Agora vamos falar do transtorno autista, que são aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros que nós acabamos de ver. Nesse caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística. Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Esse é o tipo clássico de autismo e que costuma ser diagnosticado de forma precoce, em geral antes dos 3 anos. Os principais sinais que indicam a condição são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos como bater ou balançar as mãos, dificuldades em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem. Esse tipo de autismo, não só esse tipo, o autismo em geral, que aqui diz que ele, em geral, ele é detectado, né, ele é diagnosticado antes dos 3 anos. Mas o autismo, ele é ideal que seja detectado pelo pediatra da criança, que o pediatra vá acompanhando essa criança, fazendo testes, que a idade ideal, né, que se consegue detectar seria dos 18
dos 18 aos 24 meses de idade, né? Então é o de 6 meses até 2 anos, que é o ideal que se consiga diagnosticar, que seja feito o diagnóstico do autismo. E o transtorno desintegrativo da infância, que ele é considerado o tipo mais grave do espectro autista, mas ele também é o menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 a 4 anos de idade, ela passa a perder algumas habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, sem conseguir recuperá-las. Agora vamos ver 15 dicas para ajudar seu aluno com autismo. A primeira dica é: aposte na comunicação visual. Então, prefira explicar e ilustrar conteúdos apoiando-se em figuras, quadros, fotos, objetos reais e demonstrações físicas. Opte por dividir as atividades, exercícios e tarefas em partes. Em vez de você pedir para o aluno que ele faça, por exemplo, 5, 6 operações matemáticas, ou escreva aí 10 frases, 5 a 10 frases aí de uma vez, é importante que você sugira que ele comece com 2 operações, ou 3 no máximo, 2 ou 3 frases, e aí vai avançando. Comece pelas tarefas mais fáceis e deixe as tarefas mais complexas para o final. Então, isso eleva a autoestima do aluno e estimula-o a continuar engajado na atividade. Você deve optar por aquelas atividades que você sabe que o aluno gosta mais, que ele se interessa mais de fazer, introduzindo aos poucos as atividades que ele tem mais resistência, né, que ele não gosta muito de realizar. Forneça instruções claras e diretas e use palavras concretas. Então, evite enunciados e solicitações longas e abstratas. Em vez de fazer perguntas abertas, ofereça 2 alternativas e deixe que o aluno escolha o que deseja, o que ele deseja fazer, né? Você poderá usar ainda músicas, gestos, objetos e personagens para facilitar a comunicação e tornar as interações com os professores e os demais alunos mais divertidas. Geralmente, o aluno autista, ele se interessa por personagens. Então, você pode estar utilizando esses personagens para ajudar na evolução desse aluno, na interação dele. Inclua acessórios na rotina. Então, elabore quadros de rotinas visuais e relógios para acompanhar a marcação do tempo e antecipar transições de atividades. Então, sempre esteja mantendo o aluno informado daquilo que vai acontecer, porque ele é muito arredio à mudança de rotina, ele não gosta, ele não se adapta a mudanças de rotina. Então, preveja e antecipe as mudanças na rotina. Invista em explicações e avisos sobre as mudanças. Leve o aluno antes para conhecer um novo espaço ou uma nova situação. E observe se ele está se sentindo confortável com essa novidade. Seja um modelo social e convide os outros alunos a também agirem dessa forma. É importante que tanto os alunos quanto professores, os funcionários da escola, sejam informados, sejam orientados sobre como lidar com esse aluno, né? Como responder, como está tratando esse aluno, né? Dê exemplos de respostas sociais esperadas em situações cotidianas, né? Então, de repente, o aluno autista ele tem um certo comportamento, dê exemplos: olha, se ele se comportar assim, espera que você haja assim, né, para que ele não se sinta mal, para que ele consiga estar melhorando um pouco mais essa interação com o meio social. Invista na troca de informações com a família e com os outros profissionais que auxiliam o aluno. Então, é importante que o professor ele faça uma agenda e que ele mantenha anotações detalhadas na agenda diária do aluno, que ele converse frequentemente com a família, fale das habilidades que o aluno está adquirindo, dos desafios que estão sendo encontrados no dia a dia desse aluno na escola. Observe a ocorrência de sobrecarga sensorial. Então, ofereça exercícios físicos, massagens ou objetos de conforto de forma a auxiliar o processamento sensorial. Eu não diria massagens, no nosso caso, de professores. Aí seria mais para a família, né, em casa. E nesse momento, vocês podem sim estar dando algumas opções para os pais, orientando os pais nesse quesito. Mas no caso na escola, seria mais mesmo os exercícios físicos, os objetos de conforto, né?
para que esse aluno se sinta mais confortável, né, que ele não se sinta sobrecarregado. Identifique os interesses e motivações do aluno. Use esses interesses e motivações para despertar a atenção para as atividades, para facilitar o engajamento nas tarefas e para manter o aluno focado numa tarefa quando a classe estiver mais agitada. Então, às vezes você o professor auxiliar, por exemplo, está lá na sala com o aluno e a sala está agitada. Então, como que você faz para manter o foco desse aluno, para ele não se perder com essa agitação da sala? Usa os interesses, use atividades, temas de interesse dele, aquilo que ele gosta, que ele mais gosta de fazer, que ele se interessa. E aí ele vai conseguir se engajar e vai manter a atenção e não vai se distrair lá com a agitação da sala. Prepare alternativas para as atividades. Sempre quando você preparar uma atividade para um aluno autista, isso a gente sabe que não é só para aluno autista, mas principalmente para alunos com autismo, que você tenha um plano B, né? Ou seja, uma forma alternativa para que esse aluno venha aprender determinado conteúdo ou executar determinada atividade. Acredite no potencial do seu aluno. Procure soluções criativas para verificar se o aluno tem absorvido o conhecimento, especialmente nos casos dos alunos que ainda não utilizam a comunicação verbal. Então, procure sempre soluções criativas para que você consiga verificar se esse aluno está absorvendo o conhecimento. Troque questões abertas por questões fechadas, como as de múltipla escolha, e incorpore desenhos, esquemas visuais e ilustrações às questões e explicações. Use histórias sociais, de preferência ilustradas ou reproduzidas teatralmente, para explicar situações sociais mais complexas, como, por exemplo, as festas da escola, a chegada das férias ou a troca de um professor. Todas essas situações podem ser antecipadas e explicadas e ensaiadas através dessas histórias sociais. Não tenha medo de errar. Tente encontrar os caminhos que funcionam melhor com cada aluno, lembrando que as crianças com autismo podem diferir bastante entre si. Então, uma não é igual à outra. Cada uma possui as suas características próprias. Ok? Agora, algumas sugestões para o trabalho com o aluno autista. Então, eu coloquei aqui alguns links, a cartilha Autismo e Educação, o book de atividades permanentes de alfabetização, ler e escrever, atividades adequadas para crianças com autismo, atividades para autistas de Franciele Polo, atividades interativas para pessoas com autismo. Tem um canal que se chama Canal Academia do Autismo. Nesse canal, ele tem vários vídeos com a Mayara Coelho. Ela é psicopedagoga e ela é mãe de um autista. Então, ela tem toda semana um vídeo que se chama Dicas da Mai. É um quadro chamado Dicas da Mai. É muito interessante, ela dá várias dicas muito legais, que até vai ajudar você. Eu acredito que vai ajudar muito no trabalho de vocês com os alunos. E nesse momento de pandemia, que vocês estão tendo mais contato com a família, com os alunos, vocês estarem indicando alguns vídeos para as famílias, que vai ajudar eles a interagirem, a estar trabalhando com esses alunos em casa, ok? Depois aqui, atendimento educacional especializado para aluno com autismo, desafios e possibilidades. E mais um outro link que também tem algumas atividades aí para vocês trabalharem. Então, eu espero que sejam úteis, né, e que acrescentem aí no trabalho de vocês essas atividades, as sugestões de materiais. Para saber mais, as estratégias para ajudar uma criança autista. Então, aqui também tem mais 2 links, tá, para vocês estarem visitando e vendo aí como está trabalhando com essas crianças, com esses nossos alunos. A atividade Mão na Massa, que está no formulário, como eu disse. Aqui são as referências, onde eu procurei, estudei, onde eu pesquisei para estar montando este material, para passar para vocês. O meu e-mail, meu telefone, meu canal do YouTube. Eu espero ter contribuído para o trabalho de vocês, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre este tema, né, transtorno do espectro autista.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Podem me ligar, podem me contactar pelo e-mail, na diretoria de ensino. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até mais.